Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristianismo prático. Nesta passagem de Romanos 12, Paulo vai usar uma palavra muito significativa. O verbo rogar, exortar, encorajar, pleitear insistentemente. Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui é um apelo muito sério para que os crentes possam vincular a doutrina à vida diária. Paulo chama atenção para a vida cristã, porque quem não tem Jesus como Senhor, não pode tê-lo como Salvador. Ou seja, a doutrina não pode ser separada da vida. Nessa carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo, ele vem trazendo toda a doutrina, todo o sistema doutrinário, da condição de pecado do homem, da justificação, como o homem pode ser aceito por Deus, fala do tema da santificação, da segurança dos santos, da ajuda do Espírito Santo, fala das promessas a Israel. E a partir do capítulo 12, o apóstolo faz uma transição da doutrina para a prática. Porque a doutrina não pode ser apenas uma coisa intelectual, mental. Não, ela tem que ser aplicada na vida diária do crente. E é por isso que o apóstolo ele faz esse rogo, essa súplica, ele pleiteia insistentemente, ele faz esse apelo sério para que as pessoas possam aplicar a doutrina santa às suas vidas, a uma vida santificada. João Calvino ele disse: enquanto os homens não aprenderem realmente o quanto deve a misericórdia de Deus, jamais o adorarão com sentimentos verdadeiros e nem serão estimulados a temê-lo e a obedecê-lo. Então toda a vida de obediência do cristão, ela está baseada na misericórdia de Deus. Não é que nós vamos ser salvos pela obediência, não. Primeiro fomos alcançados pela misericórdia, pela salvação. O sistema da graça, que é as misericórdias de Deus. E como viver depois de ter recebido essa misericórdia? A justificação, a identificação dos crentes com Cristo, a reconciliação, a adoção, a graça superabundante, a habitação do Espírito Santo, a eleição, segurança eterna, a glorificação final. Diante de tudo isso, então a consequência é viver uma vida santa. Não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo. Aqui existe um contraste com a adoração do Antigo Testamento. O apóstolo vai falar que não vos conformeis, mas apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Antes o culto era simbólico. As pessoas iam lá no templo ou no tabernáculo, existia aqueles rituais, existia aqueles aparatos internos dentro do santuário que apontava para algo maior. Hoje o culto é na mente, a adoração é na mente. Antes o culto era simbólico. Agora o crente é um culto ambulante, porque o culto não se restringe mais a uma liturgia local. Por isso é espiritual. O culto agora é na mente.
E Paulo ele continua. Por isso, vocês devem apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo. Antigamente o sacrifício era imolado, o sacrifício era morto, era esfolado. Agora o sacrifício é vivo. E por isso vocês devem apresentar, colocar de lado, reservar para algum propósito. Uma dedicação deve ser compreendida nesse apresentar os nossos corpos. Isso nos remete a um conceito do Antigo Testamento, na qual as pessoas eram consagradas a Deus, eram chamados de Nazireu de Deus. Eles eram apresentados, eram colocados de lado, reservados para um propósito específico. Eram algumas pessoas que eram escolhidas para esse propósito de nazireado. Agora todos os crentes, todos os cristãos, eles devem ser como um antítipo de Nazireu de Deus, apresentando os corpos. Esse apresentar os corpos tem um significado de ação total do ser humano, porque agora o seu corpo que é usado no serviço de Deus, ninguém realmente se dedica a Deus a menos que seu corpo seja consagrado. Não significa partes, mas tudo que constitui o ser, o corpo, a alma e o espírito deve ser consagrado, apresentado a Deus. Porque da maneira que se usa o corpo, indica o estado da alma. Aquilo que é exteriorizado pelas ações através do corpo, indica o estado interior. Porque Jesus disse que é do interior que provém as maldades. Então, como se usa o corpo, indica como está o interior. Mas a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele conclama, ele exorta a apresentar o corpo como sacrifício, como holocausto, símbolo da vida inteira. É o contraste com a adoração do Antigo Testamento. O sacrifício era morto, agora o sacrifício era vivo. E o sacrifício que Paulo faz aqui uma menção implícita é o holocausto, o sacrifício de holocausto. Era o sacrifício queimado por inteiro, não ficava nada, tinha que ser tudo queimado no altar. É esse sacrifício que Paulo faz alusão. A vida do crente deve ser totalmente consagrada ao Senhor. E esse sacrifício é vivo, porque indica uma atividade contínua, permanente sacrifício. Aqui existe um contraste com a adoração do Antigo Testamento, que o sacrifício era morto, agora é vivo. O sacrifício, o culto que antes era simbólico, agora é na mente. Um culto ambulante, onde a vítima está viva, aonde vai está prestando culto, porque o culto não se restringe a um lugar, a um horário, a um dia específico. Não, é aonde você estiver, em casa, no trabalho, na escola, você está adorando a Deus. Tudo o que o crente faz, o cristão faz, é culto. Um dos piores problemas que surgiu no evangelicalismo é essa dicotomia entre secular e sagrado, onde as pessoas entendem que só estão prestando culto a Deus aos domingos, às 7 horas da noite, num local específico, e o restante de suas vidas elas vivem como se fossem donas de si mesmo, fazem o que bem entendem, o que bem acham. Mas esse não era o entendimento dos reformadores, o entendimento dos pais da igreja, o entendimento dos apóstolos, o entendimento de Cristo. O que Paulo quer dizer aqui é que culto é vida, e vida é culto.
Não é só aquele momento aos domingos que você está em culto, não. Onde você estiver, você está em culto. O que você faz, seu trabalho é culto. Paulo chega a dizer que tudo o que você deve fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então tudo é culto. Um sacrifício ambulante, um sacrifício vivo. O culto espiritual. Não é racional, não mecânico. É o culto na mente, é espiritual. E não vos conformeis. É a outra exortação de Paulo. Não vos conformeis. Conformar aqui é tomar forma, segundo um determinado padrão. Uma coisa que se torna outra coisa. E vai adquirindo o seu caráter. Não adoteis a moda externa deste mundo, mas sedes transformados em vossa própria natureza. Isso é salvação. Salvação não é tomar uma decisão num dia, fazer uma oração e ir morar no céu, não. Salvação é ser transformado na própria natureza, nossa natureza pecaminosa, nossa natureza rebelde. Ela precisa ser transformada. Por isso não podemos tomar a forma do mundo, porque nós praticamos o que pensamos. Antigos pensamentos, antigas práticas devem deixar de existir. Para um viver santo, nós dependemos de uma mente regenerada. Tudo está aqui na mente. A mudança da mente começa quando nos oferecemos a Deus, conscientes de que Deus é misericordioso. Transformar, não pensar como o mundo pensa, não assumir os valores do mundo, não assumir as formas que o mundo toma como padrão, mas o nosso pensamento, nosso padrão deve ser outro. Quando Paulo usa a palavra mundo, ele usa a palavra aeon, não é a palavra cosmos. Aeon pode ser traduzido como época, como presente era, que se caracterizava por uma série de condições e qualidades, costumes, padrões, degradações, valores inferiores. É isso que o crente não pode. Os valores deles são outros. São os valores do reino de Deus. A sua mente pensa diferente. Os crentes, infelizmente, estão muito amoldados nesse mundo, que quase não vemos diferença entre a igreja e o mundo. Parece que a igreja adotou os padrões e os valores inferiores, os costumes do mundo. E aos poucos, sem perceber, vamos nos amoldando, aceitando o que a sociedade nos impõe, a cultura vai influenciando a igreja. E gradativamente, gradualmente, nós começamos a ser modificados. Mas o apóstolo conclama a uma renovação da mente. Infelizmente, há uma perspectiva dentro da igreja que a mente não tem valor. Onde nós vemos apenas uma religião do coração, onde as pessoas estão preocupadas apenas em sentir, em sentimentos, e não há um cultivo da mente. A mente, ela precisa ser renovada pela novidade do Espírito Santo, pela palavra de Deus, porque senão nós vamos, infelizmente, adotar os padrões do mundo. Nós vamos inserir, vamos incorporar em nossa mente os valores degradantes desse mundo, da filosofia desse mundo que é anti-Deus. Por isso precisamos cultivar uma mente. A mente precisa estar renovada. Trabalhar essa mente pelo Espírito Santo, no arrependimento, libertos do domínio do pecado, na santificação. Nós vamos adquirindo virtudes, não pensar como o mundo pensa, e só assim então você será capaz de experimentar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Quem ainda está com os rudimentos do mundo na mente, jamais vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque ele vai viver segundo as suas vontades. Porque a sua mente ainda não foi renovada. Ele viverá segundo os seus parâmetros, segundo o mundo dita. Quantos cristãos nós não temos aí visto que vive ainda segundo os padrões do mundo? Se você quer experimentar, você precisa apresentar o seu corpo, sua totalidade, como sacrifício diante de Deus, sacrifício completo, renovando a sua mente pelo Espírito Santo, para que você possa experimentar, ter experiência da vontade de Deus na sua vida. Para entender a vontade de Deus, deve-se oferecer o culto racional, que é o culto na mente, permanentemente, onde você está. Não pode haver dicotomia, não pode haver separação da sua vida pública com a sua vida religiosa. Tudo tem que ser uma coisa só. Tudo que você faz tem que ser culto. Você é um culto ambulante. Precisa-se ter uma mente transformada, renovada, para você entender o que Deus deseja para nós. E o que será que Deus deseja para o crente, para nós? Deus deseja a conduta correta. Primeiro, o que é bom. Segundo, o que é agradável. Terceiro, o que é perfeito. É o que Deus quer que sejamos e passamos. O que seria ter uma mente transformada, uma mente renovada? O próprio apóstolo, ele vai discorrer no capítulo 12 o significado do que significa ter uma mente transformada. É uma mente que não pensa como o mundo pensa. É uma mente que vai na contramão da cultura, uma contracultura. É a cultura do reino de Deus. O próprio Paulo vai discorrer sobre isso. É ser moderado, não vaidoso. Não pense além do que convém de si mesmo. Os dons que Paulo vai falar, as pessoas cheias de dons começam a se sentir importante demais, esquecendo-se que tudo veio de Deus, tudo é dom de Deus. Pessoa cheia de conhecimento, um conhecimento sem amor incha. É o dom usado de maneira carnal. Quem usa o dom de Deus de maneira carnal ainda está pensando como o mundo pensa. Pensa segundo os homens, como diz Paulo. Mas aquele que tem a mente renovada, ele pensa com moderação. Nem mais, nem menos. Nem ser exaltado demais e nem se rebaixar demais. A falsa modéstia, né? É ficar no meio. Não se exibir. O que é ter uma mente renovada? É ter o dom segundo a medida da fé. Segundo a vontade do Senhor. A vontade de Deus determina a quantidade de fé que o indivíduo tem para exercer seu dom. Ele dá a fé e o dom. Ter uma mente renovada é ter um amor não fingido. A base do serviço é o amor. Não se usar máscaras. Não ser um hipócrita, um ator. Não representar um papel é ser sincero. Ser sincero é ser sincera. Antigamente, na antiguidade, as pessoas iam vender os vasos e estava rachado. Aí eles aplicavam cera e pintavam por cima para as pessoas não verem a rachadura. Então, ser sincero é ser sincera, que esconde as rachaduras. É ser sincero. Não atuar. Ter uma mente renovada é amar cordialmente, o amor fraternal. Jesus disse: verdadeiramente sereis meus discípulos se amardes uns aos outros. Como é difícil amar. Amar os irmãos com seus defeitos, amar os irmãos com as suas falhas. Não é só amar quem nos ama. Amar. Isso é uma característica de quem tem a mente renovada.
preferindo-vos em honra uns aos outros, desejo de honrar uns aos outros, não ser remisso, isso é ter mente renovado, não ser lento, preguiçoso, tardio no cumprimento do dever, é ser zeloso, resultado do nosso amor por Jesus. Isso é ter mente renovada, fervoroso no espírito. Aqui refere-se ao espírito humano, espírito intenso, estar em ebulição. Apolo era fervoroso no espírito, está lá em Atos 18, 25, porque no final o amor só esfriará. A intensidade na devoção é ferver de zelos. Às vezes a gente pode até fingir por um tempo, mas logo, se não for verdadeiro, esfriará. Então tudo isso é ter mente renovada, é ser alegre na esperança, paciente na aflição, fidelidade na oração, generoso com o necessitado, hospitaleiro, abençoador dos que perseguem, chorar com os que choram, viver em harmonia com os outros, relacionar-se com pessoas que não têm status social, porque tem gente que só quer se relacionar com pessoas que você pode receber algum benefício. Vou me relacionar com essa pessoa, não tem nada a oferecer a mim. Mas quem tem uma mente renovada não pensa assim, porque pensar assim é pensar como o mundo pensa, é ser amoldado segundo o mundo, não retribuir o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Tudo isso é ter mente renovada, cuidadoso para fazer o que é correto e pacífico com todos, se possível. É isso. Isso é o culto. Isso é culto. Isso é sacrifício queimado por inteiro. Isso é holocausto vivo. Isso é não ser conformado com o mundo, mas ter uma mente transformada pela renovação do entendimento, para que possa experimentar a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.